A paz do Senhor, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, esteja aqui conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos e fazermos a leitura do texto, eu vou convidar os irmãos para fazermos uma oração ao Espírito Santo, clamando em nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, clamamos e pedimos agora para que o Teu Espírito Santo, que nós sabemos que está aqui conosco, pois é a Tua palavra que diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali estarei. E aqui nós estamos reunidos em Teu nome verdadeiramente, Senhor, em espírito e amor. Estamos aqui por amor ao Evangelho, amor a Jesus. Então o Teu Espírito está conosco. E clamamos para que Ele nos dê direção no entendimento da palavra. Que Ele abra nossa mente, expanda nossa consciência, para que a palavra possa entrar e frutificar. Não sabemos como, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que essa palavra, ela foi separada para cada um de nós. E para cada um daqueles que, mesmo não estando aqui presentes, poderão nos assistir, nos ouvir pelo nosso canal no YouTube. Assim, Senhor, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar lendo hoje a palavra em 2 Samuel, capítulo 12. A parábola ela vai estar só até o versículo 4, mas para entendimento eu vou ler até o versículo 15, porque é além da parábola o contexto em que ela foi proferida, para ficar claro, e depois nós vamos estender um pouquinho mais no capítulo, mas dentro das considerações que nós podemos tirar desse ensinamento. Então, 2 Samuel 12, vamos começar no versículo 1. Natã repreende a Davi. Amém? Amém. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista,
e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para casa. Amém? Muito bem. Então a parábola é o início da leitura que nós fizemos, a parábola do rico e da ovelha. Né? O profeta Natã, um profeta do Senhor, utilizou essa parábola para poder despertar em Davi a sua consciência. Por quê? O pobre e o rico tinha muito, tinha tudo, todas as ovelhas, todos os animais, os cabritinhos, mas os olhos dele se voltaram para a única ovelha do pobre. E foi a mesma coisa que Davi fez na história com Batseba. É uma história muito conhecida na Bíblia, nós não precisamos contar a história com todos os detalhes, mas Davi, depois de ter sido ungido rei, depois de ter conquistado muitas vitórias, depois de ter realmente, pelas mãos do Senhor, pela aliança do Senhor com Davi, que está lá no capítulo 7, Deus encheu Davi de graça e o fortaleceu, dando a ele muitas vitórias. E Davi, depois de tudo conquistado, do reino apacentado, de tudo tranquilo ali, ele tinha acabado de derrotar os amonitas, já tinha derrotado os filisteus, tinha derrotado os moabitas, já tinha conquistado Damasco, diversas outras cidades. Davi voltou os seus olhos para Batseba. Davi tinha muitas esposas, concubinas, como o próprio texto que nós acabamos de ler fala, que Deus falou com ele: eu te ungi, te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Ou seja, ele tinha tudo, mas voltou os seus olhos para Batseba. Cometeu um erro grave. Mais do que ter cometido esse erro, do adultério, de ter desejado a mulher de um oficial, Urias, o Eteu, Davi, ainda para tentar ocultar o seu erro, elaborou ali, intentou planos para que o Urias fosse morto, o que acabou acontecendo. E mesmo tudo isso acontecendo, Batseba engravidou de Davi, teve um filho com Davi casou com Batseba, ou seja, como se tudo estivesse normal. Esse era o contexto em que Natã, amando o Senhor, foi procurar Davi. E aí nós vamos começar aqui as nossas relações do texto com o que a gente pode trazer de entendimento. Então, dado todo esse contexto de tudo que tinha acontecido, Davi estava lá no seu palácio, como se nada tivesse acontecido. Até então, na narrativa bíblica, apesar de Davi, em alguns momentos, mostrar que aquilo o tinha incomodado, mas não tomou nenhuma atitude, continuou a vida como se nada tivesse acontecido. Tanto que depois da morte de Urias, ele se casou com Batseba. Então Davi já foi para o casamento, já foi para a festa, esperou apenas que passasse o luto de Batseba. Ele já se casou e já tiveram um filho. Então o primeiro ensinamento que nós temos com esse texto é de que Davi
não tomou atitude. Quem teve que dar o primeiro passo foi o próprio Senhor Deus, que mandou um profeta para proferir essa parábola para Davi. Se Deus não tivesse dado o primeiro passo, talvez Davi teria ficado como ele estava, na chamada zona de conforto. Está tudo resolvido. Eu sou rei, ninguém vai questionar. Mas aí Deus levantou um profeta, foi lá, mandando um profeta lá para despertar essa consciência de Davi. Como que o profeta fez? Contando a parábola que nós acabamos de ler. Tanto que quando o profeta acaba de ler a parábola que Deus colocou na boca dele, o texto começa: o Senhor enviou um Natã a Davi, ou seja, o Senhor enviou aquela palavra para Davi. E quando aquela parábola foi proferida, Davi se revoltou. O texto bíblico aqui mostra Davi revoltado a ponto de falar que deveria matar aquele homem, sendo que a lei, o Levítico, lá em Levítico, até anotei aqui, Levítico 22:1, nesses casos aqui, a lei mandava restituir, se fosse bois, 5 vezes mais, e no caso de ovelhas, 4 vezes mais. O que Davi também falou, pela cordeirinha restituirá 4 vezes, aqui ele está cumprindo a lei de Levítico, mas antes ele aqui em furor. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Aquilo acendeu a ira de Davi. Mas aí Natã vai e fala: mas esse homem é você. Olha que confronto. Como que Deus muitas vezes coloca pessoas para nos confrontar. Porque como Jesus nos ensinou lá na carta de... acho que está na carta de Tiago, né? Isso. Não é em Tiago não. Perdão. Está aqui, eu anotei aqui. Está lá em Mateus 7,35. Muitas vezes a gente não vê, a gente vê o cisco no olho da outra pessoa, mas não vê a trave no nosso próprio olho. Ou seja, Davi viu o erro daquele homem, viu como aquele homem estava sendo ganancioso, viu como aquele homem estava agindo com maldade, mas não tinha feito o mesmo julgamento para si próprio. Não até aquele momento, não até o Senhor mandar o profeta, e o profeta proferir essa palavra. E nós temos Davi, e Deus mostra para Davi a sua culpa, ao utilizar a boca do profeta Natã, e falar assim: ó, eu te escolhi, te fiz Deus de Israel, Deus de Judá, te ungi, te livrei das mãos de Saul, que Saul tentou matar Davi de tudo quanto é maneira, Deus livrou da mão de Saul, te dei tudo, te abençoei, te dei as vitórias, te dei todas as mulheres do Senhor. E se isso fosse pouco, Deus ainda fala para ele: se isso fosse pouco, te acrescentaria mais ainda. Te acrescentaria mais ainda. Mas o que você fez, Davi? Está lá no versículo 9. Desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Então essa revelação de Deus para Davi mostra o erro de Davi. E mostra que Davi, mesmo tendo tudo isso, sendo um escolhido de Deus, ele errou. Hoje nós não somos os escolhidos como Davi foi, mas nós somos escolhidos pela graça e pela misericórdia para conhecermos a palavra do Senhor. Então, hoje, trazendo para os nossos dias, Deus nos deu a bênção, a graça e a misericórdia. Nós conhecemos a palavra, nós pregamos o Evangelho, nós somos abençoados como Davi foi, mas também somos passíveis de erro. Nós podemos errar assim como Davi errou. Todos nós. Então nós não podemos
nos arvorar, nos jactar, porque eu conheço a Escritura, eu li a Bíblia não sei quantas vezes, eu leio a Bíblia uma vez por ano, eu conheço a palavra do Senhor e recita versículo de cor, mas se não viver a palavra, se não trazer aquilo para a própria vida, nós estamos muito mais suscetíveis aos erros. Por isso nós temos que viver a palavra dia após dia. O caminhar é dia após dia, é dia após dia, porque os erros eles vão acontecer. Nós somos humanos, Davi errou, eu errei, todos nós erramos. Faz parte do nosso caminhar, faz parte do nosso processo. Mas esse processo também implica outras coisas que nós vamos ver agora, já seguindo no texto. Que Deus mostrou para Davi, Davi sabia, mas Deus deu ali a palavra, a certeza da culpa. E o que Davi fez? Ele se arrependeu. Essa é a grande questão. Lá no versículo 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Então quando Davi, à frente de todos, à frente do profeta, ele fala, pequei contra o Senhor, ele está assumindo a sua culpa, assumindo o seu erro, ali perante o profeta, ali perante Deus. Tanto que, de imediato, Natã disse a Davi, também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Então, da mesma forma que nós somos exímios em errar, Deus é muito maior, muito mais magnânimo para nos perdoar. Ele perdoou Davi prontamente. Mas, mesmo havendo um perdão, e é o que nós aprendemos, que nós temos que perdoar, né? A própria oração que Deus nos ensinou, que o Senhor nos ensinou, Ele nos ensina que nós somente seremos perdoados se também sabermos perdoar. O perdão, ele é uma das bases mais fortes do Evangelho de Jesus Cristo, porque se não houver um perdão no coração, se nós não tivermos esse desprendimento, esse amor para perdoar, nós mesmos sofremos com amargura, rancor, muitas vezes isso se transforma em raiva, em ira, em ódio, em sentimentos ruins. Então o perdão e o arrependimento, eles andam lado a lado. Porque nós nos arrependemos e clamamos o perdão. Da mesma forma que nós também devemos perdoar aquele que errou contra nós e também se arrependeu. O arrependimento é genuíno. Em função dessa passagem que Davi escreveu o Salmo 51. O Salmo 51 de Davi fala sobre isso. Mas se Davi desejou a morte para aquele homem, se ele sentiu tanta fúria, por que não aconteceu a mesma coisa com Davi? Né? O adultério era punido com a morte, até para reis. Não tinha dentro da lei do Senhor, não tinha vamos dizer assim, essa exceção para rei ou qualquer outra pessoa que estivesse num nível acima. Não. Mas Deus livrou Davi da morte pelo arrependimento. Da mesma forma que nós somos livrados da morte espiritual pelo arrependimento espiritual. Mas, mesmo havendo perdão, nós devemos perdoar, nós sabemos que somos perdoados pelos nossos erros, mas os nossos erros trazem consequências. E para mostrar a Davi que o erro dele traria consequências, Deus colocou duas profecias ali através de Natã. Três, perdão. A primeira, lá no versículo 10, onde ele fala que a espada jamais apartará da sua casa. E
essa profecia se concretizou, não é? Então, assim como Urias foi morto de forma violenta, Absalão matou seu irmão Aminon, Joabe matou Absalão, Salomão mandou matar Adonias, e a espada nunca se apartou da casa de Davi. E a outra profecia de que ele fala que ele teve a mulher em adultério no oculto, ele seria humilhado à frente de todos. Também se cumpriu, pois Absalão tomou todas as mulheres, as concubinas de Davi, à frente de toda Israel, de toda a congregação. E a terceira profecia foi a que finaliza, que fala sobre o filho de Davi. O erro de Davi trouxe consequências, que fala: Senhor, perdoa o seu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto, com este erro, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Outra profecia com relação ao filho dele com Batseba. E tão logo, e finaliza o versículo 15, então Natã foi para casa, e aí já vem a continuidade do texto, contando que, a partir daquele momento, o filho de Davi já ficou doente, já caiu doente. E aqui nós vamos trazer um outro entendimento também, dentro desse contexto. Assim que o filho que Davi, né, viu o filho doente, logo após a profecia ter sido proferida, ele entrou em jejum e se prostrou. Davi ficou 7 dias prostrado. A palavra fala que ele fica prostrado mesmo, jejuando, passou a noite prostrado em terra, ou seja, caído no chão, e durante os 7 dias, né, que a criança ficou doente, que ela morreu ao 7º dia, Davi teve essa postura de arrependimento, de prostração, de jejum, agindo com o coração humano, tentando evitar a morte do filho, né? Mas aí vem o ensinamento: no 7º dia a criança morreu, e Davi estava lá, né, jogado ao chão, e o pessoal chegou ao lado dele, e aí, lá no versículo 19, viu porém Davi que os seus servos cochichavam um com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. E o que fez Davi? Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Olha que ensino maravilhoso. Davi se arrependeu e ele clamou enquanto ele pôde. Por que enquanto ele pôde? Enquanto a criança estava viva, ele orou, ele pediu, ele clamou para ver se o Senhor compadecesse dele. E é o que nós devemos fazer diante das dificuldades das nossas vidas. Nós devemos clamar, nós devemos orar. Mas quando se trata da morte, esse texto ensina que depois da morte não adianta mais a intercessão. Davi era um homem com o coração do Senhor, e ele entendeu isso perfeitamente. Enquanto ele ainda podia clamar, ele clamou. Mas depois que o Senhor recolheu aquela criança, não existia mais a intercessão. Então ele tinha que seguir a vida. Mas antes dele seguir a vida, ele entrou na casa do Senhor e o adorou. Em momento algum, Davi
acreditou a Deus a morte do seu filho. Ele entendeu perfeitamente que tudo que aconteceu foi consequência do seu erro, foi consequência das suas atitudes. Que é o que nós também temos que trazer para os nossos dias. Hoje a gente vê muito, tem muita igreja que tudo é culpa do demônio, tudo é culpa do diabo. Estou com dor de cabeça, ora, repreende que é o diabo. É que eu fiz isso, não, é o diabo, não é o diabo. Não. As forças do mal, quando elas têm que agir, elas agem mesmo. Mas a gente tem que entender que muitas vezes os nossos erros são frutos da nossa própria carne. São frutos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias concupiscências. O apóstolo Paulo ele entendeu isso com uma profundidade muito grande quando ele ensina sobre concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Quando ele fala o mal que eu não quero, eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço, miserável homem que sou. É a luta contra a carne. Essa luta contra a carne nós vamos viver ela até o último dia de nossas vidas. Nós, aqueles que estão ao nosso redor, todos nós vamos viver essa luta. Mas nós devemos clamar ao Senhor enquanto podemos, enquanto estamos vivos, enquanto aqueles que nós queremos que estejam livres dessas lutas da carne estejam vivos, porque depois que a morte recolher, não adianta mais interceder. A intercessão tem que ser vivida. E depois disso, finalizando o capítulo, Davi conquista Rabá. Então, Joabe já estava lá, já tinha pelejado, já tinha feito tudo, mas aí ele mandou mensageiros a Davi, falando, vem para cá e peleja, toma a cidade, ajunta o resto do povo, para que o povo possa vê-lo, você tomando essa cidade. E aí assim Davi fez, reuniu todo o povo, marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou. Tirou a cabeça do seu rei, o peso da coroa era de 1 talento de ouro e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo, muitas riquezas, trazendo o povo que havia nela, aí ele fê-lo passar as serras e a picaretas e a machadas de ferros e fornos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Então, depois de toda essa tragédia, porque tudo isso que aconteceu com Davi foi uma tragédia. Aqui nós só falamos de tragédia na vida de Davi. Ele foi confrontado, ele recebeu uma dura palavra do Senhor, teve a morte do seu filho, o adultério dele foi exposto, as profecias foram proferidas contra a casa dele. Ele haveria ainda de vir muitas outras humilhações, que essas profecias vão acontecer daqui por diante. Mas ele se arrependeu, adorou o Senhor, clamou enquanto pôde, e depois mudou a rota da vida dele. Pagou o preço. Pagou o preço. Pagou o preço e mudou a rota. Vamos continuar, vamos seguir a vida. Vamos lá, foi lá, conquistou a cidade, foi coroado, pôs uma coroa, conquistou muito despojo, uma coroa belíssima. E é mais um ensinamento que nós temos que trazer para a nossa vida. Nós vamos errar, nós vamos sofrer, nós vamos ter que assumir as consequências dos nossos erros, mas nós temos que assumir a culpa. Nós temos que nos arrepender, prostrar perante o Senhor, demonstrar o nosso arrependimento, clamar enquanto podemos, e depois seguir a nossa vida, mudar a nossa rota. Mas é mudar a rota para que aquele erro não continue acontecendo. Então essa passagem de Davi, que através do nosso propósito, que era de trazer as parábolas, mas é uma parábola que ela tem que ser entendida dentro de todo esse contexto. A parábola por si só, se a gente pegasse, se eu fizesse aqui hoje, trouxesse só a parábola falando
né, do homem rico que tinha muitas ovelhas, mas justamente pegou a ovelha do pobre para dar ao seu convidado. Aí a gente estaria falando, se pegasse só esse contexto, a gente estaria falando de ganância, às vezes de uma parábola voltada muito para a questão material, né, que também acontece, a gente sabe que também isso existe, mas nós já tivemos diversas parábolas de Jesus falando sobre as riquezas desse mundo, né? Então, ela, em tese, falaria sobre isso, principalmente sobre ganância. Mas quando a gente pega o contexto em que essa parábola foi proferida para que Davi se colocasse no lugar daquele homem, a gente vai muito além da ganância, a gente vai do erro até as últimas consequências. Porque Davi errou por ganância, sim. Ele não a ganância pelo bem material, mas a ganância pela luxúria, né? A ganância por mulher. Ele tinha todas, mas ele quis aquela que ele não precisava. Mas aí vieram todas as consequências que nós falamos aqui do seu erro. Então, para concluir, nós aprendemos com o erro de Davi, todos nós, como eu já disse, estamos susceptíveis aos erros mais graves em nossa vida. Nunca podemos dizer, isso ou aquilo eu não faço ou não farei. Mas mesmo sendo um rei segundo o coração de Deus, Davi não ficou sem punição. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele é justo, igualmente com todos. Não adianta, por mais escondido que tenha sido o pecado, por mais seguro que pareça ter sido, Deus tudo viu. Salmo 139. Então, ao ouvir aquela palavra de Natan, Davi acabou condenando aquilo que ele havia feito. E nós somos assim. Muitas vezes nós somos rápidos para reconhecer os erros dos outros e lentos para enxergar os nossos próprios erros. E o grande entendimento de todo esse texto é que Davi foi rápido no arrependimento. E assim também nós devemos ser. Ao contrário de muitos reis que o sucederam, Davi não maltratou o profeta. Os reis, o profeta, né, muitos reis, muitos nós vamos ver aqui, né, na Bíblia, encontrar na Bíblia, quando os profetas levavam a palavra verdadeira do Senhor, que aquela pessoa estava errando, a pessoa, em vez de enxergar o próprio erro e se arrepender, não, ela descontava, era no profeta. O profeta que sofria, muitas vezes, violência. Agora nós, que somos servos do Senhor, que temos o nosso coração voltado a Jesus, nós devemos fazer como Davi. Não maltratar o profeta, não maltratar muitas vezes uma pessoa que possa vir trazer uma palavra que nós não queremos ouvir. Ao contrário, nós temos que através do arrependimento, entender que muitas vezes Deus pode estar usando um texto, uma leitura, uma pregação ou qualquer outra forma que o Senhor quiser utilizar para falar conosco. E que nós sejamos, como Davi, rápidos em nos arrepender. Amém?